Quando você está pedindo perdão para o teu pai, o demônio não tem porta legal de entrada na tua vida. Quando eu peco e vou pedir perdão para a pessoa, eu fecho todas as portas legais de entrada na minha vida. Irmãos, eu preguei há muitos anos culto de cura e libertação, mas eu não pregava, eu ensinava. As maneiras que você tem que fechar as portas legais. O demônio não pode delimitar o território na tua vida. Você delimita o território que o diabo não pode entrar. O que faz o leão? Delimita o seu território. Como é que ele delimita o seu território? Duas maneiras bem distintas. Ele vira a pistola dele lá para cima. É que nem o cachorro também. Mesmo exemplo. O cachorrinho pode ser pequenininho assim, mas ele fica bem para mijar lá em cima. Para que outro chega, olha lá, o outro chega, mija mais lá em cima, delimitando o território. O leão também chega assim. A leoa, a gata faz a mesma coisa. Elas começam a se espichar assim, e ela vai, e ela abaixa a mãozinha da frente, empina bem assim, e faz... mija lá em cima. Já percebeu isso? E aí o leão, ele mija, e ele vem de longe, e vai lá em cima. Ele pula como que nem um gato. A garra do leão. Delimitou o território. O bem-te-vi vai lá em cima. Bem-te-vi, bem-te-vi, bem-te-vi. O galo delimita o território dele. O cachorro também. E o crente? Tu tem que delimitar o teu território. O que disse Deus para Moisés? Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Pronto. Não traz imundícia do Egito para cá. Não deixa uma porta legal de entrada que o diabo possa entrar. O ódio no coração é a primeira coisa que você tem ódio no coração e fala com a boca. Por quê? Qual é a atitude de Tiago? O Tiago disse, olha, a boca do homem é uma peçonha mortal. O que é uma peçonha mortal? É uma cobra venenosa que quando ela morde, não tem jeito. O camarada vai aniquilando, ele apodrece vivo. Assim é a nossa língua. Aí ele continua. As grandes naus, os navios grandes, é guiado por um pequeno leme. O leme corta a água e o navio, ele leva a traseira para cá e automaticamente a dianteira vai para lá. Vai numa correnteza, o leme está aqui, ó. E ele vai. A nossa língua é assim. A nossa língua é que nem um pavio de fósforo. Falou, pum, pegou fogo na seara e não apaga mais. E assim ele vai dando ilustração da nossa língua. Ele diz, quem dominar a língua, domina o corpo inteiro. Porque a boca fala, aquele que o coração está cheio. Então não deixa que o diabo entre no teu coração através da tua língua. Eu conheci com uma chamada, eu fui lá conversar com uma chamada missionária, não vou dizer o nome dela. E ela dizia, pastor José, eu sinto quando eu respiro que o diabo entra pela minha boca. Eu disse, tu tens que entrar no caminho de Isaías, no capítulo 6. Ai de mim que sou um homem puro e habito no meio de um povo de puros lábios. Ai de mim. Aí Deus manda um anjo lá do altar pegar um tenaz e colocar nos lábios dele. Purificados são os teus pecados. Não deixa
Não deixa. Eu falei lá no passado que certo pregador falou, nós não podemos impedir que os corvos voam acima da nossa cabeça, os quero-queros, os morcegões, aqueles morcegos grandes da noite, aquelas corujas aladas, voam. Porque à noite vem os nossos pensamentos quando você perde o sono, em vez de orar e ler a Bíblia, gravar uma mensagem de amor para um amigo, não. Você fica pensando bobagem. Mas resmoendo aquilo que você ouviu ontem, antes de ontem, o ano passado, há 30 anos atrás, e agora você está resmoendo aquilo. Não deixa que os pensamentos, a galinha preta, o satanzinho, venha pousar sobre a tua cabeça e venha fazer ninho e chocar os ovos. Os maus pensamentos podem vir, mas repreenda-os em nome de Jesus. Não quero isso para mim. Estás perdoado, meu irmão. Fala comigo agora. Aquela pessoa que te ofendeu, que se estrupou, aquela pessoa que te enganou, aquela pessoa que te traiu, aquele pastor que falou aquele palavrão, aquela... A mulher do patrão que estava no CIO, ou nos períodos da DPM, falou aquele palavrão e entrou e te humilhou, e você, que vontade de matar essa desgraçada. O diabo entrou nela, feriu você, e você abriu a porta para o diabo entrar em você também. Não foi assim que aconteceu com Judas? O que vai colocar a mão é um diabo. Misericórdia do céu. Se você ler do capítulo 6, o 7, o 8 de São João, o 9 e o 10, a briga que Jesus tinha, era contra quem? Os seus próprios patrícios, os fariseus e os saduceus, que eram os doutores da lei. Aqueles que deviam guardar a lei estão ao lado de Jesus, aqueles que... Tu acredita que chegaram a dizer para Jesus que Jesus era um filho da puta? Ô, pastor José, mas está escrito na Bíblia. No original é. Mas eles deram uma moldadinha, os copistas, e disseram, você é filho de prostituição, não é a mesma coisa? E sabe o que Jesus respondeu para ele? E vocês são os filhos do diabo. E eram mesmo. E eram de verdade. Da mesma geração de Caim. Aí vem a família, a laia de Caim, com aquele bicho que não era gente. Porque quando o diabo desceu do céu, caiu na terra, com quem que ele vai coabitar? Com alguém que é quase semelhante a ele. Não diz a Bíblia que ele é uma serpente? Irmão, nós temos 6 dimensões. O diabo está vivendo uma daquelas dimensões. Eu não vou explicar agora, porque eu vou pregar a noite inteira. A dona Maria já está coçando a cabeça, só tadinha. Trabalhou o dia inteiro também, como eu. O diabo cai numa dimensão, que é a dimensão da terra, da árvore, da planta, da pedra preciosa, das águas. E aí, vem os filhos de Caim. Olha no capítulo 4. Eu falei ali no começo. Caim saiu. Aí parou na terra de Nob. Aí fez um fique legal com aquele animal estranho. E nasceu filhos daquela semente maligna. Desses filhos, vem contando. E aí nós vamos lá para 4 de Gênesis. E o versículo
18. É a continuação ali. Vamos continuar. Para ser bem explicado. E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Porque Deus fechou o Éden e colocou anjos com espada flamejante, espada de fogo. Trancou, ninguém mais podia entrar. E ele ficou do lado de lá. E Abel morreu, mas daí Deus deu outros filhos para Eva, 7. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque, não aquele que andou com Deus, um outro Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Olha que ali começaram a construir cidade. Tá, tudo bem. E Enoque nasceu, e de Enoque nasceu Irade, e Irade nasceu Meugeoléu, e Meugeoléu gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. Presta atenção nesse nome. E tomou Lameque para si 2 mulheres. Olha só que a coisa já começou a complicar. Caim encontrou aquele bicho estranho. Daquele bicho estranho, tinha outras irmãs dela por aí. Trovado. E tomou Lameque para si 2 mulheres. E o nome de uma era Ada. Adão, a semente de todos os homens. Ada, a semente de todas as mulheres. Maligna. Ada. E o nome da outra era Zilá. Também. Ada teve a Jabal. Tudo com T, Jabal, Baal. Entende? Já se chamando um Deus, gerou Baal. Entende o que é? Este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gados, conviveu com os animais, vive naquela dimensão. Outro dia eu vou falar sobre as 6 dimensões, para você entender. E Ada teve Jabal, que foi o pai que habita em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Jabal e Jubal. Baal, Deus. E esse foi pai de todos que tocam harpa e órgão. E lá veio o fandango. Churrasco, bom chimarrão. Fandango, trago e mulher. É isso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Aí começou o carnaval. Aí começou a Umbanda. Que banda. Deu para entender? Exilá teve Jubal Caim. Ju, prefixo. Baal, Deus. O espírito, a síndrome de Caim. Deu para entender? Aqui não está no original. Quando você estuda o original, você fica de cabelo arrepiado. Meu Deus do céu, quanta coisa que diz dentro da Bíblia Sagrada, que está entre linhas e as pessoas não entendem. E os pastores e os padres também não explicam esses animais. Porque querem ver os súditos deles, os adeptos deles, burrinho que nem piolho, andando só na cabeça deles. E eles coçam o piolinho diz, ai meu pastor, você é tão querido, você nunca fala contra o pecado, mas também nunca mostra a verdade. Ai, se eu soubesse o que estava debaixo daquela saia preta, né? Exilá teve a Jubal Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. Contei a vez passada o que o diabo fez para matar a sogra. Fez uma funda, não deu, chegou antes da pedra. Fez um arco, não deu, chegou antes da lança.
Fez um revólver, pá! Quando chegou lá, a sogra estava morta. Essa é a arma que eu vou dar para os brasileiros, para as gangues. Nasceu daqui, ó, há 6 milhões de anos atrás. Agora, vem o principal, versículo 23. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós mulheres, cuidado, mexe comigo, que eu sou o bicho. E ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, e escutai o meu dito. Meu dito é, ó, né? Minha ditadura. Deu para entender? Meu decreto. O Alexandre de Moraes. Porque eu matei um varão, por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. É aí a importância de pedir perdão ou de perdoar. Para que não entre em vocês o espírito de vingança. Irmãos, eu sofri isso desde a idade de 13 anos até os meus 17, 18 anos. Vontade de matar o meu cunhado. Já contei esse testemunho. Ele me bateu quando eu estava bêbado, eu era uma criança, não pude me defender, ele me deformou com a cara. Fiquei umas semanas sem poder abrir os olhos, e os dentes quebrados e o nariz todo inchado. Não fui trabalhar aquela semana. Inchou a cara, parecia que eu fiquei que nem um monstro. Até as orelhas, o rosto tudo inchou. Ele bêbado me bateu e eu jurei vingança. Eu disse, um dia eu vou crescer, eu vou matar esse cidadão. E ele foi trabalhar de guarda. Eu disse, agora sim, eu pego ele num canto. Depois fui descobrir que ele não tinha arma. Era uma arma de brinquedo. Eu disse, agora eu acabo com ele. Algumas vezes eu fui para a igreja e no terminar o culto, eu ia de atrás dele. Eu pego ele, ficava até de madrugada. Aonde ele se esconde, eu pego ele. Eu vou me vingar. Só que eu já estava crente. Eu ia orar e o Espírito Santo não trabalhava comigo. E eu sabia que o Espírito Santo em mim habitava tinha ciúme. E a oração não subia. Todo mundo recebia batendo com o Espírito Santo, os dons espirituais, e eu nada. Eu não conseguia me desvencilhar do cigarro. 1 ano dentro da igreja fumando cigarro, não conseguia me vencer o vício, porque o meu corpo ainda não era templo do Espírito Santo. Eu estava convencido, mas não convertido. E houve uma campanha na igreja de batismo com o Espírito Santo. E eu orava para que todo mundo fosse batizado com o Espírito Santo, porque eu não era digno. Até que um dia, ouvindo uma pregação da palavra de Deus, eu digo, eu devo me perdoar com o Bastiãozinho. Esse cidadão ainda vive hoje. Eu acho que já aceitou Jesus. Pelo menos disseram que ele aceitou Jesus. Orei a Deus, disse, Senhor, me dá graça, sabedoria, paciência e a oportunidade certa na hora certa, porque eu me conheço. O velho Adão pode ressuscitar quando eu ver a cara dele. E aí, José, eu já estou lá no quintal. A primeira ripa que eu achar, o tijolo, qualquer coisa, eu esmiaço na cabeça dele. Não me deixa cair em tentação, mas me livra de todo mal. Amém. Até que o dia o Espírito Santo disse, vai, é hoje. Depois da escola dominical. Passei na casa dele e disse, Bastiãozinho, eu já sou um homem. E eu preciso falar contigo. Você sabe que eu aceitei Jesus, quero ir para o céu. Eu quero que você vá também. Sim, mas qual é a razão do assunto? Só ouça. E aí contei, você sabe que um dia você me bateu? Sim, eu sei. Sem razão nenhuma, porque eu mandei você ficar quieto.
Daquele dia para cá, Bastião, eu jurei vingança que eu queria te matar. E eu te persegui por muitos e muitos dias. Meu Deus, eu não sabia disso. Mas eu vim aqui para pedir perdão para você. E você pedir perdão para mim. Nós te perdoar, porque eu quero ir para o céu. Eu quero que você vá para o céu também. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu... Ele começou a chorar. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. O que eu fiz? O que eu fiz? Aí ele viu a gravidade do problema. E se abraçou comigo e chorou. Está perdoado, pastor, em nome de Jesus. Uns dias depois eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Perdão. Fui livre. Fui livre. Contei na vez passada que eu recebi dinheiro, emprestei dinheiro para o cidadão crente que cantava e pregava. Naquele tempo ele comprou um Gordini 4 portas. Ou melhor, um Fusca 4 portas. Que era a mesma coisa com o Gordini. Quem tinha um Gordini era poderoso, era rico. E o Fusca era semelhante ao Gordini. Motor 1500 também. Primeiro motor 1500 que veio. Ele pegou dinheiro. Passava por mim, buzinava, chovendo ou com poeira, e ia embora. O meu dinheiro. Eu fui falar com o pastor disse, você tem que perdoar, porque senão você vai para o inferno. Eu disse, então eu vou pedir dinheiro para todo mundo. E todo mundo vai ter que me dar dinheiro, e eu não vou pagar, porque senão eles vão para o inferno. Eles têm que me perdoar. Isso é uma doutrina linda, pastor. Nem na maçonaria encontrei isso, nem lá no espiritismo não encontrei isso, nem lá no boteco, nem lá na casa de prostituição, onde eu ia sexta-feira com o meu pagamento e voltava só domingo, tarde à noite, sem um centavinho. Isso é pior que aquilo, pastor. Eu vou voltar para lá, desculpa. Aqui não é o meu lugar. E fui para casa. Claro que eu não ia mais para prostituição, claro que não ia beber mais. Não sou maluco. Mas a minha vontade de pegar o negão e quebrar ele de pau. Sabe o que eu fiz? Senhor, eu perdoo, mas eu te entrego nas tuas mãos. Está aqui na Bíblia Sagrada. Ó. Coloquei ele diante do tribunal de Cristo. E depois eu mesmo tive que ir lá orar por ele. Casou mal e porcamente, porque tinha dinheiro. Eu disse que era João 19, né? Nós lemos, né? Sim. Indignado seu senhor, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Eu levei ele diante do tribunal de Cristo. E disse, Senhor, o que diz lá em Hebreus? Não erreis. Deus não se deixe escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que semear na carne, da carne colhe a corrupção. Mas o que semear no Espírito, do Espírito é a vida eterna. Eu entreguei ele. Senhor, ele não vai passar sempre na minha frente com esse carrão aí. Assim como ele recebeu, ele vai tirar. Porque é a lei da... esqueci a palavra certa. O camarada está nessa posição aqui. O pêndulo está aqui embaixo, nesse pretinho aqui. Mas de repente ele recebe alguma coisa. Daqui a pouco vem a palavra certa. Vai lá em cima. Mas ele ficou nessa posição. Ele não acompanhou. A tendência, sabe o que é? Ele voltar no zero. Ou às vezes até menos do que o zero. A lei da compensação. Essa é a palavra certa. Ele não subiu paulatinamente. Só foi aquilo que era momentâneo. Mas na sua mente, no seu raciocínio, ele era pobre
e miserável, cego e nu. E o pêndulo foi para cá, e foi para lá, e foi para cá. E ele nunca se enquadrou na vida. Nunca ficou de bem com o carro. Foi o homem, ainda vive esse miserável. Foi o homem que mais trocou de mulher, e mais trocou de carro, e mais trocou de casa, e mais trocou de cidade. Não ficava em cidade nenhuma. Errante e vagabundo sobre a face da terra, porque eu coloquei diante do tribunal de Cristo. Lembra-se, Gênesis 12, 2, 3, 12, 3. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu já falei para a pessoa, disse, olha, você não tenta me lugar, porque senão você vai sofrer na vida. Eu não. Você vai sofrer. Porque eu te entrego diante de Deus. E você vai pagar o preço. Essa propriedade que eu tenho aqui, eu orei a Deus. Senhor, seca as fontes das águas. As pessoas vinham aqui, saiu. Vinha outro, vendeu, desvendeu. Fez 3, 4, 5, 10, 15, 20 negócios. Os vizinhos me contaram. Ninguém parou na casa. Sabe por quê? Reivindiquei a propriedade. Fui diante do trono de Cristo. Disse, não, Senhor, seca as fontes. Assim como apareceu uma fonte para Agar, assim como Abraão cavou o poço e veio fonte, Isaac e Jacó, a mesma coisa, seca. Seca. Eu sou vítima, eu estou reivindicando, em nome de Jesus. Secou a fonte. Hoje tem água em abundância em 3, 4, 5, 6 lugares. Não preciso nem cavar poço artesiano, ela brota da terra. Porque eu botei meus pés e reivindiquei diante do Senhor, para a glória de Jeová. Então, meu irmão, perdoa, para que o diabo não entre, não tenha guarida no teu coração, na tua mente. Perdoa. Ah, não consigo perdoar. Em nome de Jesus, eu libero o perdão para essa pessoa que me fez assim, assim, assim. Fulano de tal, estás liberado em nome de Jesus. Cada vez que vem o nome dele, que vem aquela... Faça essa oração. E peço o Espírito Santo entre na minha vida, inunda o meu ser. Para que um dia que o Senhor me encontrar com ele, ele já tenha sentido o efeito da minha oração. É a lei da segunda testemunha. E a lei da segunda testemunha eu conto outro dia. Já deu mais 30 minutos. Para a glória de Jeová. 3 vezes 30. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Encerro esse estudo bíblico da palavra de Deus. Podia falar mais 2 vezes de 30 minutos. Mas para um bom entendedor, meia frase basta. Que Deus abençoe.